alegria imensa estarmos hoje aqui. Iremos falar hoje sobre família. A família corporal e a família espiritual. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, propriamente dito, no capítulo 14 e no item 8, que vai falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E nós encontramos lá, no item 8, uma parábola de Jesus, extremamente interessante. Jesus se reuniu numa casa com uma grande multidão, porque nós sabemos que Jesus, por onde caminhava, ele arrastava consigo grande multidão. Tamanho o poder de amor e de luz daquele ser crístico que veio habitar a terra. Jesus, então, por onde andava, levava consigo multidões. E Jesus, então, estando naquele local, que era uma casa, então pequena, era uma casa onde ele havia se reunido para falar do seu Evangelho. Não cabia mais ninguém ali, de tamanha a multidão. Até que então chega uma pessoa ali naquele recinto e fala: Senhor, a sua família está lá fora, e o chama. Jesus então calmamente olha para aqueles que estão mais próximos de ti e pergunta: quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe e quem é o meu pai? Suavemente então ele responde: vós que estáis aqui, todos vós que comungam do Pai, é sim o meu irmão, a minha irmã, a minha família. Nós nos reflexionamos então com essas palavras do Cristo. O capítulo se intitula Honrai a vossa mãe e honrai o vosso pai. E quando nós lemos esta frase, a primeira coisa que nos vem à mente é porque Jesus nos manda amar aquele que naturalmente nós amamos. Qual de nós que recebemos o afago do colo materno, que recebemos o nosso primeiro alimento, recebemos o alimento daquela mãezinha querida que nos afaga, que nos gerou ali no seu ventre? Então nós perguntamos: mas por que Jesus nos chama a amar, a honrar a nossa família? Nós vamos entender através das explicações da nossa linda doutrina espírita, que nos remete ao raciocínio, que nos leva a pensar na justiça divina do nosso Pai.
Porque aqui, encarnados, nós encontramos famílias felizes. Nós encontramos famílias em verdadeira cumplicidade, de afinidade, de carinho, de amor. Mas nós encontramos também famílias estas que se encontram adoecidas. Nós encontramos espíritos que ali, naquele núcleo familiar, se sentem muitas vezes perdidos. Nós encontramos lares que foram totalmente destruídos. E nós nos remetemos às questões do nosso âmbito aqui encarnados. Nós somos obrigados a reflexionar por que nós estamos aqui hoje no seio dessa família. De onde nós viemos e para onde iremos? Por que aqui estamos? A doutrina espírita vem nos falar da reencarnação. Essa bênção divina, misericordiosa, que Deus nos dá a todos os dias, o agradecimento da renovação. O agradecimento de estarmos aqui num corpo físico que aquela mãe e aquele pai nos forneceu. Nós temos o agradecimento de entendermos o quanto nos é importante a vestimenta do corpo físico para colocarmos em prática o que nós aprendemos no passado, para colocarmos em prova o que realmente nós estivemos dispostos, enquanto no plano espiritual, que nós chamamos de um momento da erraticidade, chegarmos e cumprirmos todo aquele planejamento espiritual, que muitas vezes nós nos esquecemos do quanto a equipe espiritual do alto se esforça e luta e tem lutado para que hoje nós possamos ocupar o lugar que nos foi destinado, enquanto aqui na Terra. Nós temos em várias obras de André Luiz que nos conta do plano espiritual, daqueles trabalhadores da seara do Cristo, que tanto se empenham em fazer, em trabalhar, em dar o seu amor em prol de nós mesmos. Na obra Mensageiros, os Mensageiros, que é a psicografia de Chico, André Luiz nos conta uma passagem tão linda e tão sublime. Ele vai contar ali naquele capítulo da reencarnação de Segismundo. E naquele capítulo a gente pode observar o quanto Deus é misericordioso quando Ele dá a oportunidade para aquele irmão que tanto sofreu e que tanto errou
em vida pregressa, pela qual a sua consciência o culpava, pelo qual a sua consciência exigia dele o reparo. O reparo daquele plantio infeliz. Porque Segismundo, naquela época, ele conheceu então uma linda mulher. Porém, essa mulher já havia contraído núpcias. Era então uma mulher casada. Mas eles então se enamoraram, se apaixonaram. Segismundo, insistente, galanteador, arrebata daquele seio familiar aquela mulher para os seus braços. Então aquele homem, aquele marido, extremamente machucado com aquela causa, com aquela mágoa, aquele ressentimento de ver a sua mulher ali sido levada por outro homem, se desespera. Então causa toda uma situação de ódio, de discórdia, desorientadamente assassinar aquele homem. Tira-lhe a vida física. Após muito receber, estudar no plano espiritual, ele pede, depois de alguns séculos de sofrimento, uma oportunidade para voltar àquele lar, para voltar numa próxima reencarnação como sendo filho daquele casal, para que através do amor fraternal, para que através do amor familiar, do amor de um filho, ele poder então reparar aquele dano que foi causado por ele mesmo. Segismundo então tem aquela oportunidade de exercitar no plano físico da matéria o seu amor, de mostrar que ele se redimira, a oportunidade de reparar danos tão profundos. E é isso que Jesus nos chama a reflexionar sobre a família. Nós aprendemos no Evangelho, capítulo 14, que eu já havia dito, que o corpo precede do corpo, mas o espírito não precede do homem. Nós, quando nos predispomos a ser pais, não importa se através do laço consanguíneo, não importa se a gente acolhe para nós um membro da família pelo qual a gente resolve então dar o nosso amor, educar, dar o nosso exemplo. Quando nós nos predispomos, nós temos uma responsabilidade para com a conduta moral daquele espírito que já viveu, que já experienciou e que conserva o seu caráter. Nós temos a oportunidade de moldar aquele espírito através dos nossos exemplos, das nossas condutas. E nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos
que nós encontramos dentro do nosso laço familiar. Parentes aqueles pelos quais nós temos uma dificuldade imensa de compreender, de acolher, até mesmo de conversar. Quantos de nós nos sentimos melindrados quando alguém ali no nosso teto nos chama a atenção e nos aponta o dedo? Mas se é alguém da casa espírita, alguém do meu trabalho, não, eu vou concordar com ele, eu vou abaixar a cabeça e vou falar, você tem razão, eu errei. Mas se é um membro da família, a gente fica extremamente nervoso, bravo. Olha, não, mas você me fala, quem é você para falar de mim? Porque nós temos ainda muitas arestas para aparar. Se nós somos verdadeiramente espíritas, nós temos que absorver, entender, silenciar. É na família que a gente vai mostrar que a gente entendeu a moral do Cristo. É com os nossos irmãos, é com os nossos semelhantes que a gente vai colocar em prática aquilo que nós nos predispomos a aprender. Nós podemos verificar o quanto ainda nós somos pessoas imperfeitas. Nós nos encontramos aqui hoje, todos numa mesma faixa. Ninguém é melhor do que ninguém, nem pela raça, nem pela etnia, nem pela classe social. Nós somos todos iguais. O que vai diferenciar, o que vai nos tornar cristãos, é a força de vontade pela qual nós empenharemos em transformar em nós mesmos, através da reforma íntima. Tão ouvida e tão escutada em todos os centros espíritas. É a moral do Cristo que nós temos que receber, abrir o nosso coração para deixar entrar os conhecimentos da espiritualidade maior. E muitas vezes nós encarnamos numa família, num núcleo familiar, para levantar aquele que está ao nosso lado. Muitas vezes nós nos encontramos num seio familiar, nós temos irmãos que o nosso pai e a nossa mãe educou do mesmo jeitinho. Falta-nos aquela afinidade, falta-nos aquela amizade que nós encontramos muitas vezes num amigo. E que quando a gente começa a perceber a afinidade que nós temos, aí nós vamos entender a família espiritual. A família do laço espiritual forte. É aquela família que ora por nós. É aquela família que muitas vezes já desencarnou, mas que está preocupado com a nossa conduta. É muitas vezes aquele protetor que nos intui,
que sofre por nós. Ou aquele que está ao nosso lado pode ser um que nós tanto prejudicamos. Nós ouvimos Chico contar certa vez, encontrava-se uma senhora já de uma certa idade, mais avançada, muito ansiosa e muito aflita para chegar até ele. Ela então, quando chega, fala: Chico, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou desorientada. Chico então, com aquela calma doce que ele sempre tinha, ouviu pacientemente tudo que ela tinha a dizer. E ele então abre o seu coração e fala: Chico, eu tenho uma filha muito linda. A eduquei com esmero, com amor, pautada ali na responsabilidade. A minha filha é estudiosa, trabalha, é uma companheira. Chico, por favor, ela está apaixonada por um rapaz de uma moral muito duvidosa. Esse rapaz tem vícios. Esse rapaz já teve problema com a polícia. Chico, me ajude. O que eu faço? Eu não suporto aquele rapaz. Quando ele entra pela porta da sala, eu já imediatamente saio pela porta da cozinha. Eu queria, Chico, que caísse um raio na cabeça dele. Ela chega a falar. Chico então se recolhe em pensamento, analisa e fala: minha irmã, você tem uma oportunidade, mais uma de várias que você já teve. Porque esse rapaz, em vidas passadas, você o concebeu. Você o concebeu, mas você não quis o gerar. Você não chegou a dar a luz a ele. Você o abortou, minha irmã. E depois, você teve outra oportunidade. Nessa, minha irmã, você o gerou. Mas quando você o deu à luz, entregou-os. Você entregou aquele bebezinho pequeno, indefeso, e partiu. Ele então se enveredou por caminhos pecaminosos. Faltava-lhe o teto, faltava-lhe o amparo, faltava-lhe o amor, que você não o deu. Portanto, minha irmã, hoje você tem a oportunidade de receber aquele espírito no seu lar como seu genro. Portanto, minha irmã, não deixe escapar essa sublime oportunidade. Então, através da família corporal, a gente começa a estreitar os laços. A gente vai sair daquela reencarnação tão curta e tão pequena, amando aquele desafeto, se entregando. Muitas vezes não. Mas a gente vai sair muito melhor do que quando nós adentramos.
aquele lar. Pelo simples fato de nos entregarmos à paciência, de nos entregarmos à doação do amor. Nós temos hoje crianças extremamente inteligentes. Nós temos hoje a tecnologia que está na telinha para que as pessoas se distraiam. Nós temos pais verdadeiramente ausentes. Podemos observar que quando nós chegamos do trabalho, a maioria está preso à telinha do celular. Pode ser um cômodo pequeno. O pai, a mãe, o filho, o adolescente está trancado no quarto, no videogame. E nós procuramos escapes para não ter que ouvir o problema que aquele filho está enfrentando intimamente. Seja um problema na escola, seja um problema de afeição, seja um problema lá o que for. Nós utilizamos da muleta do cansaço, da falta de tempo, da louça na pia que tem que lavar, da roupa que eu tenho que engomar e colocar no cabide. Mas o amor, aquele que eu tenho que fomentar, aquele pelo qual eu estou tendo a oportunidade ali com aquele ente querido de exercitar, muitas vezes a gente deixa passar. E quando a gente acostuma com aquele parente que a gente considera um parente difícil, que a gente considera um parente que não comunga das mesmas ideias, que nós só reclamamos e que a gente cobra achando que ele deveria fazer mais por nós, o tempo voa. E quando nós percebemos, aquele ente querido envelheceu, o seu corpo físico já não mais dá conta. E aí nós chegamos ao ponto de ter que enterrar aquele ente querido, que nós achamos que perdemos. E aí nós lamentamos, meu Deus, por que eu não fiz mais? Por que eu não peguei a minha velhinha, que já estava meio gaga, não coloquei no carro? Por que eu não tirei um dia de folga, não levei ela no Parque do Sabiá, não levei ela no cinema, não levei ela no shopping? Nós então começamos a chorar lágrimas, a desesperar, a entrar em depressão, porque nós sabemos ali, naquela perca momentânea, que nós poderíamos ter feito mais, nós poderíamos ter amado mais, porque ninguém é igual a ninguém. E se nós detemos o conhecimento da doutrina espírita na nossa vida, a cobrança de nós para conosco, ela é maior. Não adianta eu querer cobrar daquele parente, não adianta eu querer arrastar e brigar, olha, isso é o certo, esse é o caminho, leia, estude.
se eu não tiver amor, compaixão, para abraçar aquele ente querido e falar, vem cá, vamos conversar, sem debater, sem discutir, o nosso desafio é maior. Porque numa discussão, o mais sábio é aquele que sabe controlar os seus instintos e se calar. Porque ele não vai se sentir ofendido. A ofensa é para aqueles que são orgulhosos, aqueles egoístas, aqueles que não sabem entender a dificuldade do outro, que não se coloca no lugar. E muitas vezes a gente está naquela família achando que quando a gente desencarnar, a família verdadeira espiritual vai estar lá esperando por nós. Ah, eu estou tranquilo, eu vou na casa espírita, eu estudo, o meu anjo guardião, eu li lá no nosso lar, está todo mundo lá me esperando, a casinha pronta, o aconchego. É um mero engano, meus irmãos. Porque a família corporal é um exercício do amor para criarmos laços eternos, para criarmos os laços espirituais, para vencermos aquela dificuldade que nós temos em perdoar, em pedir perdão, porque muitas vezes nós precisamos pedir perdão, sermos humildes. O item 34 desse livro, e ele se intitula A Galinha Afetuosa. Ah, mas que linda! Vamos conhecê-la, então. Gentil galinha, cheia de instintos maternais, encontrou um ovo de regular tamanho, espalmou as asas sobre ele, aquecendo-o carinhosamente. De quando em quando, beijava-o enternecida. Se saía buscar alimento, voltava apressada, para que não lhe faltasse calor vitalizante. E pensava, gorbosa, será meu pintainho? Será meu filho? Em formosa manhã, de céu claro, notou que o filhotinho nascia robusto. Criou-o com todos os cuidados. No entanto, em dourado crepúsculo de verão, viu fugir pelas águas de um lago, sobre as quais deslizava contente. Chamou-o como louca, mas não obteve resposta. O bichinho era um pato arisco e fujão. A galinha, desalentada por haver colocado um ovo que não lhe pertencia à família, voltou muito triste ao velho poleiro. Todavia, decorrido algum tempo e encontrando outro ovo, repetiu a experiência. Nova criaturinha frágil veio à luz. Protegeu-a com ternura, dedicou-se ao filho com todas as forças. Mas em breve, reparou que não era um pintainho qual fora, ela mesma na infância. Tratava-se de um corvo esperto que a deixou em doloroso abatimento.
voando em pleno céu para juntar-se a escuro bandos de aves igual a ele. A desventurada mãe sofreu muitíssimo. Entretanto, embora resolvida a viver só, foi surpreendida. Certo dia, por outro ovo de delicada feição. Recapitulou as esperanças maternas e chocou. Dentro em pouco, o filhote surgia. A galinha afagou feliz, mas com o transcurso de algumas semanas, observou que o filho já crescido perseguia ratos à sombra. Durante o dia, dava mostras de perturbado e cego. No entanto, se fazendo a treva, exibia olhos cruscrantes que amedrontavam. Em noite mais escura, fugiu para uma torre muito alta e não mais voltou. Era uma coruja nova, sedenta de aventuras. A benegada mãe chorou amargamente, porém, encontrando outro ovo, buscou ampará-lo. Aninhou-se, aqueceu. Vindo 30 dias, veio à luz um corpulento filhote. A galinha ajudou como pôde, mas em breve o filho revelou crescimento descomunal. Passou a mirá-la de alto a baixo, fez-se superior e desconheceu-a. Era um pavãozinho, orgulhoso, que chegou mesmo a maltratá-la. A carinhosa ave, dessa vez, desesperou em definitivo. Saiu do galinheiro gritando e dispunha-se a cair nas águas do rio próximo, em sinal de protesto contra o destino, quando grande galinha, mais velha, a abordou, curiosa, a indagar dos motivos que a segregavam com tamanha dor. A mísera respondeu, historiando o próprio caso. A irmã experiente estampou no olhar linda expressão de complacência e considerou carcarejando. Que isso, amiga? Não desespere. A obra no mundo é de Deus, nosso Pai. Há ovos de gansos, perus, marrecos, andorinhas e até sapos e serpentes. Tanto quanto existem nossos próprios ovos. Continue chocando e ajudando em nome do poder criador. Entretanto, não se prenda a resultados do serviço que pertencem a Ele e não a nós. Mesmo porque a escada para o céu é infinita, não podemos obrigar os outros a serem iguais a nós, mas é possível auxiliar a todos de acordo com as nossas possibilidades, entendeu? A galinha sofredora entendeu o argumento, resignou-se e voltou mais calma ao grande parque avícola a que se filiava. O caminho humano, entende-se, repleto de dramas iguais a estes. Temos filhos, irmãos, parentes diversos, que de modo algum se afinam com as nossas tendências e sentimentos. Trazem consigo inibições e particularidades de outras vidas, que não podemos eliminar de pronto. Estimaríamos que nos dessem compreensão e carinho,
mas permanecem imantados a outras pessoas e situações, com as quais assumiram inadiáveis compromissos. De outras vezes, respiram noutros climas evolutivos. Não nos aflijamos, porém, a cada criatura pertence a claridade ou a sombra, a alegria ou a tristeza, no degrau em que se colocou. Amemos sem egoísmo da posse e sem qualquer propósito de recompensa, convencidos de que Deus fará o resto. Que lindo! É tocante e é emocionante. E é isso que nós temos que exercitar no nosso coração e na nossa alma. Porque ninguém é de ninguém. Nós somos espíritos em evolução. E nós temos a obrigatoriedade de abraçarmos a moral do Cristo e mostrarmos a Ele o quanto nós já aprendemos e o quanto nós ainda temos que aprender. Portanto, faremos hoje, não deixemos para o amanhã, o abraço caloroso, o beijo fraterno, o aperto de mão, o acolhimento. Saibamos então trilhar nos caminhos que o Cristo nos colocou. Agradeço então a oportunidade e a paciência